Bom, eu coloquei aqui uma contribuição. O que é orçamento público? O orçamento público é a materialização da ação planejada pelo Estado para a manutenção de suas atividades e execução dos seus projetos, o que permite a visualização direcionada de suas ações efetivas, prioridades. A gente precisa definir prioridade. O Estado brasileiro deve colocar o máximo de recursos disponível para a realização progressiva dos direitos humanos, conforme dispõe o artigo 2º do Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos. Quanto mais concentrado é o poder, quanto mais concentrado é o poder político e econômico nas mãos de pouco, e mais imperfeitas são as instituições democráticas, maior será a tendência de que os recursos públicos sejam aplicados para beneficiar interesse de uma minoria e não o objetivo central de assegurar os direitos e reduzir as desigualdades. Quando acontece isso, o que nós chamamos? Nas ciências humanas, nós chamamos de elitismo democrático. O que significa? Pequenos grupos que estão ali na gestão, eleitos democraticamente ou indicados, enfim, conforme prevê a nossa Constituição federativa, Constituição Universal Republicana, e elas definem onde são as prioridades. Quando não se tem a participação popular por meio dos conselhos, por meio do plano plurianual participativo e discussão com a sociedade, nós elegemos os governantes e nós damos procuração para eles tomarem as decisões em nossos nomes. Então, o conselho ele vem nesse parâmetro para poder fazer uma equação equilibrada, dizendo, ok, nós elegemos o A, o B e o C, porém, por meio de uma organização representativa que é o controle social, que é o Conselho de Estado do Idoso, nós dizemos que, para a política estadual do idoso, conforme a lei, nós vamos priorizar para o ano de 2020 a ação voltada mais à questão de lazer, à questão do meio ambiente, à questão da cultura ou da saúde. Então, definir essas prioridades também fazem parte. Por quê? Quando se pensa num plano plurianual participativo, quando a gente fala de orçamento público, e nós temos um órgão estadual que delibera sobre a política pública, tudo que envolve a política pública da pessoa idosa no estado de São Paulo, minimamente eu compreendo e eu entendo, por isso que compõe o conselho com várias secretarias e até o Fundo Social de Solidariedade, o Ministério Público, tem essa gama de representatividade. Nós precisamos passar para o conselho e o conselho precisa questionar como que foram pensadas essas políticas públicas, porque talvez num dado momento, por uma falta de cultura ou de uma nova realidade cultural, o conselho não foi ouvido. Por que ser ouvido? Mesmo que o orçamento seja da saúde, da educação, da assistência, da cultura, fazer essa articulação intersetorial, intersecretaria, ela é saudável na política pública. Por quê? Mas isso talvez nunca aconteceu, ou isso acontecia no passado. Por quê? Se vai se pensar num projeto, por exemplo, nos conhecidos que tem hoje pela própria órgão gestor estadual que vocês estão vinculados, o Centro de Dia do Idoso, ele precisa ser debatido com o Conselho do Idoso. O Conselho do Idoso ele precisa solicitar aos conselhos municipais onde estão instalados os CDIs, por exemplo, e os CCIs, o Centro de Convivência do Idoso, como é que estão esses serviços, para monitorar, porque há recurso do Estado nesses serviços aí. Então, quando a gente pensa na política pública e na questão orçamentária, não, com todo respeito, não importa se o governo hoje é o partido A, se é o João, se é a Maria ou se é o Antônio. Importante é que a política pública de Estado de Direito ela continue indiferente de quem esteja na gestão governamental, né? Dentro, no caso, do Palácio dos Bandeirantes, porque a gente precisa, de fato, materializar essa importância. Senão, a sensação que me passa, eu posso estar totalmente equivocado, e me retificarei isso com muita tranquilidade, que às vezes a gente fica um pouco relegado. E a política pública ela não pode ser relegada. Por isso que aqui diz o seguinte, quanto mais concentrado é o poder político e econômico nas mãos de poucos e mais imperfeitas são as instituições democráticas, maior será a tendência de que os recursos sejam aplicados para beneficiar interesse de uma minoria. E a gente acaba criando o quê? Grupos, né, determinados setores que acabam tendo mais acesso às informações. E as informações públicas, elas são públicas. Nós temos aí a lei de acesso à informação,
Nós temos o portal da transparência de todas as secretarias, de todas as prefeituras, do governo de São Paulo, do governo municipais, do governo distrital e do governo federal, para que a sociedade possa acompanhar os gastos públicos. Agora, esse acompanhar requer tempo, dedicação e esforço. A comissão de finanças que tem dentro do regimento interno, ela também tem uma dessas suas tarefas de atribuições para poder acompanhar o orçamento público, que envolve principalmente a política do idoso. E a política do idoso não é só voltada, acho que tem que ficar isso muito claro, que a política do idoso ela não é exclusiva só para os vínculos da Secretaria de Desenvolvimento Social. O idoso ele é de toda a sociedade. Ele é de todo o governo. É o idoso da saúde, é o idoso da educação, da cultura, do transporte, do meio ambiente, é o idoso da própria assistência social. Então, assim, é uma gama de aglomerados de políticas públicas que a gente precisa pesquisar por meio dos representantes legais que compõem o egrégio colegiado estadual do idoso e saber como é que está isso dentro da secretaria, mas sempre isso por meio de ofício, documentação, de diálogo. Porque, senão, eu fico perguntando, a gente tem aí a representação da pasta A, da pasta B, para, de fato, fazer essa política. E essa política intersetorial, ela é desafiadora. Ela não é um nó, ela é viva, ela está sempre em mutação, porque tem pessoas, que nem ontem algumas pessoas se apresentaram, estou chegando agora, eu já estou saindo, né? É gente que está indo, é conselheiro que está indo, é conselheiro que está chegando, porque vai oxigenando esse controle social. Imaginem vocês, por exemplo, que eu faço aqui uma conta bem rápida. Vamos estimar que nós temos hoje, embora você saiba isso melhor do que eu, 300 conselhos municipais de idosos no estado de São Paulo. E que cada um, vamos colocar por cima, que a composição média seja de 6 pessoas. Nós estamos falando de quase 2.000 pessoas que respondem para o controle social do idoso no nosso estado. Oxalá se a gente conseguisse ter os 655, que isso com certeza deve ser uma das prioridades e metas do Conselho Estadual do Idoso, mas para isso precisa de orçamento. Por isso que, mesmo que esse ano a gente teremos eleições municipais, da maneira que vai ser feita, jogando para um mês mais adiante, mas vai ter as eleições municipais, pelo que a gente está acompanhando no cenário nacional, e as eleições municipais, eu digo para vocês, conselheiros e conselheiras, são as mais importantes até para poder debater orçamento, porque o prefeito, a prefeita, os vereadores e as vereadoras são os que estão muito mais próximos da população. Você consegue, dependendo do município, acesso fácil ao prefeito, ao secretário, aos vereadores, às vereadoras, mas você não consegue um acesso tão fácil ao governador, você consegue um representante do governador. Mas essas eleições da base, da comunidade, que as pessoas são escolhidas no meio da sua população, os vereadores e os prefeitos, as prefeitas e as vereadoras, é o local que precisa perguntar para eles, minimamente, quais que são as propostas do seu plano de governo para os idosos. Isso tem a ver com o conselho? Tem os conselhos da ponta, os conselhos que estão no chão da política pública. São formas que a gente precisa começar a questionar. Por exemplo, quando tem as eleições gerais, eu vou citar porque ele é muito conhecida nacionalmente. A Fundação Abrinq, ela sempre apresenta aos candidatos presidenciáveis quais que vai ser os planos deles para a política da criança e adolescente. Se a gente fala que o idoso também é prioridade, está na Constituição, as pessoas estão vivendo mais. Tivemos aí uma reforma muito pesada previdenciária no país. Foi dito que era necessário, que a Previdência ia quebrar. Quantas vezes a gente debateu isso enquanto Conselho Estadual do Idoso, enquanto Conselho Municipal? Qual foi as nossas manifestações públicas favoráveis ao que foi apresentado nesse plano? Porque isso impacta também no orçamento público. O Conselho também ele precisa emitir posicionamentos de assuntos que afetam, conforme a lei de construção do Conselho, instituição do Conselho, ele precisa também se posicionar. Às vezes não cabe uma deliberação, cabe uma nota pública do Conselho, aprovada e deliberada no colegiado. Mesmo uma nota pública tem que ser deliberada, apreciada e aprovada no colegiado para se tornar pública. Eu falo uma nota pública, não é nota de repúdio ou de congratulação, não estou entrando nessa linha. Eu estou dizendo uma nota de manifestação de aquilo que pode afetar a população idosa do estado de São Paulo.
Às vezes a LESP, por exemplo, a Assembleia Legislativa, ela que vota o orçamento. O governo prepara, apresenta e vai para a LESP. A LESP precisa conhecer um pouco mais a fundo o Conselho Estadual do Idoso, porque o que envolve o orçamento do idoso, minimamente precisa ser dialogado com o Conselho. Por quê? Porque ele defende essas políticas públicas. Pode avançar, Thaís. Obrigado. Bom, nós temos aí a Lei 43.020, de 1964, que ela trata sobre a questão orçamentária e os fundos públicos. Nós temos a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos a Portaria 42 da Secretaria da Fazenda, que dispõe de algumas questões voltadas às finanças. E nós temos, só para completar o ciclo, o Plano Plurianual, que é para o 4º ano, a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, que é a proposta de orçamento, e depois que ela é aprovada, com um período de exercício, ela se torna LOA, a Lei de Orçamento Anual, que ela é para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí eu coloquei essa mensagem: quem detém poder no orçamento público detém poder na implementação de políticas sociais. Então, quem vai discutir orçamento vai conseguir executar, porque sem orçamento não se faz. E política pública você não se faz ela exclusivamente com ações só de fraternidade, solidariedade, voluntariado. Requer investimento financeiro, investimento público. E quando a gente fala em investimento público e pesado, é necessário que o Conselho, de fato, faça esse diálogo. Às vezes, possa ser necessário que, quando vai se discutir o orçamento do Conselho, mesmo que vocês enviaram para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que é o qual vocês estão vinculados, uma questão administrativa, e aí a Secretaria mandou para a Fazenda compilou os dados, encaminhou tudo para a LESP, para a Comissão de Financiamento e Orçamento, para o presidente da Assembleia do Estado de São Paulo, possa ser que o Conselho precisará, dependendo da necessidade, fazer um diálogo com a Comissão de Orçamento e Financiamento da Assembleia Legislativa. Ele pode, ele é legítimo, ele é autônomo para isso. A comissão ela pode solicitar essa reunião com a Assembleia Legislativa, com a Comissão de Orçamento da Assembleia do Estado de São Paulo, para debater e discutir o orçamento do idoso, inclusive até solicitar aos deputados, se entender, com projetos específicos, uma emenda para o orçamento do idoso no Estado de São Paulo. Mas isso requer articulação. O Conselho também articula. Por isso que ontem eu reforcei muito na fala que é uma disputa de projeto, é uma articulação e mobilização. Não é só entre nós, o Executivo. O Conselho tem trânsito livre para poder falar com o Legislativo. Ele não precisa para falar com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu sei que você sabe disso, mas ele não precisa dialogar com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele pode ir direto, desde que ele tenha todo o fundamento para poder dialogar com os deputados naquilo que eles vão debater. É claro, é sempre bom dialogar com a Secretaria, porque aí vai ter a força do próprio governador, né, da secretária, da equipe, que vai ajudar bastante nesse diálogo com a Assembleia Legislativa. Mas essa autonomia que o Conselho tem, está dispositivado, tanto que ele pode assessorar. Isso é legítimo num processo de democracia participativa. Isso não é desrespeitar nenhuma hierarquia. E está dizendo, onde é que está falando isso escrito assim, com todas essas letras? Autônomo. Mas o autônomo é deliberado. Não é assim, olha, eu vou usar o exemplo, eu sou o conselheiro Wagner, sou titular ou suplente, faço parte da comissão de financiamento e orçamento do Conselho do Idoso e vou lá sozinho. Não, essa ação precisa ser discutida, precisa ser debatida na comissão, a comissão precisa levar para o plenário, se o plenário entender que tudo ok, depois de deliberado, aí sim pode fazer o diálogo. E aí sempre com a presença da mesa diretora, porque isso é saudável para a política pública. E é bom que se faça esse movimento para conhecer, olha, tem um conselheiro do idoso ali que levantou a mão dizendo, olha, precisamos de mais orçamento para a política estadual do idoso. E a política estadual do idoso ela não está só no desenvolvimento social, ela está em todas as secretarias do Estado de São Paulo. Ela é muito ampla e complexa. O PPA, ele reflete as diretrizes do governo. Não sei se vocês já tiveram, houve a contribuição da conselheira aqui, que ela colocou o histórico,
mas os conselheiros que já estão aí, que inclusive representam o governo, e os que não representam o governo são a sociedade civil, vocês já tiveram curiosidade de acessar o PPA do Estado de São Paulo, de 2019, o governo entrou no passado, desse ano, né, 2020 a 2024, o plano plurianual. Ele expõe as necessidades, os objetivos, os programas, o público-alvo, quem executará e quais as fontes de recurso. Porque quando vocês for rever, avaliar o plano de ação do Conselho do Idoso, porque vocês têm esse plano das comissões, vocês precisam lembrar que essas ações do plano de ação precisam estar vinculadas ao PPA. Mas por quê? Porque vocês terão muito mais força argumentativa para solicitar os recursos para a execução da política pública. Tá? Obrigado, 2020. Porque conta, é isso mesmo. Tá? 2023. Obrigado aí pela contribuição. Porque é tanto PPA. Então, é só para ficar claro isso para vocês e evidente. Por quê? Mas eu quero fazer um encontro regional. Isso não consta no PPA. O que diz do idoso do PPA? A gente precisa transformar isso numa ação dentro do plano de ação. Aquela diretriz que está lá no PPA precisa virar uma ação dentro do plano de ação. É natural que ocorre isso, que quando foi pensado o PPA, a gente talvez não tinha essa prática. Isso é natural, isso pode ser revisto. Não a questão do PPA, mas do plano de ação, que depende exclusivamente da deliberação do colegiado estadual. Então, o que ocorre? É importante que você faça esse link entre o plano de ação com o PPA. Pode avançar, por gentileza. O PPA é uma lei, tá, do Estado, e aí nós temos o quê? A lei de diretrizes orçamentárias. Geralmente agora, ela já deve ter ido para abril, para a Assembleia Legislativa, porque ela define as prioridades, que foi elencada lá no PPA. O PPA é o período para 4 anos. Tá? Obrigado aí pela contribuição do conselheiro, que falou que é de 2020 a 2023, que para mim a eleição foi ano passado. É porque é tanta coisa que acontece nessa aglomeração que a eleição foi em 2018. Tem razão, 2020 e 2023. Obrigado pela contribuição. Ela determina as condições para a transferência de recursos às entidades públicas e privadas, no caso vocês fazem isso por meio de editais, do FEI, orienta as ações e produtos e metas que serão executadas no próximo exercício e, no seu anexo, coloca as metas fiscais, que vai ter avaliação financeira também ligado ao PPA. E tudo isso deve ser enviado para o Legislativo. O São Paulo tem uma estrutura. A Secretaria escolhe as informações, manda para a Fazenda, e a Fazenda compila todos os dados, né? Vai analisar também, que a Fazenda analisa. A gente pode pedir uma mansão de orçamento, mas de repente pode ganhar uma casa, ou às vezes um carro, né? Dependendo uma moto, o valor. Mas a gente costuma dizer que a política pública ela precisa ser muito mais valorizada. E aí, quando a Fazenda encaminha para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, precisa verificar como que saiu, porque pode ser que já tenha saído com reduções, por causa das questões, inclusive, de arrecadações, uma série de questões aí, e principalmente esse ano, especificamente, da pandemia. E aí é onde que o Conselho precisa, minimamente, fazer articulação com a Assembleia, com a comissão específica que vai analisar isso. De repente, a própria Assembleia pode fazer uma emenda. A comissão pode fazer uma emenda no orçamento, no caso aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas precisa dessa articulação. Essa articulação ela é saudável na política pública. Aí tem a Lei de Orçamento Anual, que é a execução de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Ela compreende todas as receitas e despesas, fixando esses valores, e ela atinge a administração direta, indireta, inclusive os fundos, e deve ser encaminhada ao Legislativo, geralmente variando aí, deve ser para agosto, setembro, que se encaminha. E aí o Conselho, a gente sempre costuma dizer que precisaria ter alguém atento a essa contabilidade pública para que o plano de ação do Conselho seja incluído e votado e aprovado. Tá? Como que é? Vai separado? Não. Ele vai no rol da secretaria que ele está vinculado. Hoje é o Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Então ele vai no rol dessa unidade para ficar muito claro e evidente a questão do orçamento do Estado de São Paulo, onde inclui o Conselho Estadual. Isso daí é um orçamento, é um ciclo que já vem se perpetuando por muitos e muitos anos, cada vez mais tem sido aprimorado, e importante vocês terem conhecimento
que o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem começado a observar as dotações exclusivas dos conselhos, né? E pergunta se tem plano de ação, porque, por exemplo, se deixaram ali, foi destinado R$ 100.000 para o Conselho Estadual do Idoso, um exemplo de despesa, foi baseado em quê? Algum plano de ação ou jogou ali 100 mil? Estou dando um exemplo que eu sei que não acontece, mas é para ficar muito claro que quando a gente vai pleitear orçamento, tem que apresentar proposta. Tá? Qualquer um no poder público, qualquer secretaria, qualquer conselho, embora autônomo, vinculado a uma determinada administração pública, ela precisa apresentar a proposta para entrar dentro do orçamento anual. Caso a proposta dela, o colegiado pode avançar, esteja bem coeso nessa discussão, ela precisa minimamente fazer a defesa até as instâncias da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso é necessário, principalmente em tempos de redução fiscal, de falta de arrecadação. Então, olha só, o ciclo orçamentário, projeto, primeiro elabora o plano para o executivo, PPA, aí depois vira uma lei e é aprovada pelo legislativo, no caso aqui a LESP, aí depois tem a LDO, elaborada as diretrizes, sempre vinculada ao PPA, depois é encaminhada para alteração e deliberação da LESP. Depois nós temos o projeto do LOA, que é a minuta de elaboração do orçamento anual para o ano seguinte. Depois também o legislativo aprecia, tem poder de alteração, de inclusão, de exclusão, e vira a lei de orçamento anual. A lei precisa ser acompanhada, porque aí é dentro do orçamento, e ela tem um controle e avaliação que é feito pelo Tribunal de Contas, pelo próprio Conselho, o Legislativo. Nós temos muitos órgãos fiscalizadores. E aí esse é o ciclo orçamentário de todo esse processo. Tudo que for do Conselho precisa participar desse processo, minimamente, para a gente poder garantir a execução das políticas públicas.